Gente, pois é, estou bastante animada para essa conversa que a gente vai ter hoje, que vai ser com o professor Gustavo Raufen. E o assunto é necessário demais, eu não tinha trazido aqui ainda, que é a relação das doenças que a humanidade já enfrentou no decorrer da sua história, as doenças que a gente enfrenta hoje, e qual é a relação dessas doenças, dessas zoonoses, com o nosso manejo com os animais não humanos. Então, o professor Gustavo, eu já tinha visto uma live dele abordando esse assunto e achei assim maravilhoso, super didático, sabe? Ele explicou de forma muito lúcida, com embasamento científico. Então, assim, por isso que eu convidei, fiz questão de convidá-lo aqui para conversar com a gente hoje. Espero que faça diferença na vida de vocês também. Chama o pessoal, clica no aviãozinho para convidar o pessoal para a live por direct, tá bom? Que esse assunto é um assunto de utilidade pública, como todos, né? Que a gente traz aqui para o canal. Mas esse, chama as crianças, chama os adolescentes, porque é um conteúdo educativo e que todo mundo precisa saber, tá bom? Breno, bem-vindo. Vou chamar o professor Guga agora. Pai, mãe, estão aqui. Legal. Olá, Guga. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo Tudo... jóia? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo? Tô. Tá perfeito aqui para mim. O som tá É? bom, a imagem também. Acho que tem só o fiozinho na sua tela. Tenta afastar. Tá. Show. É engraçado que eu não tô ouvindo no fone, eu tô ouvindo direto do celular. Não deve estar plugado direito, não? É, mas tá me ouvindo bem, né? Tô. Deixa eu tirar aqui esse fio, então, o fone, para ver se continua igual. Eu tirei o fone, Pedrão. continua normal? Tá ótimo, do mesmo jeito, Então tá bom. Então, tá? se precisar, o fone aqui. Certo. Então vamos lá, professor Guga, professor Gustavo, como é que eu posso te chamar? Pode ser professor Guga, pode ser Guga também. Beleza. Já dei uma breve introdução aqui para o pessoal, Guga, sobre o tema Uhum. de hoje. Falei que eu já tinha assistido uma live sua sobre esse tema e achei simplesmente maravilhosa e fiz questão de te convidar para o pessoal que acompanha aqui o trabalho da Perita Vegana entender sobre o assunto que tá tão Uhum. pertinente, né? Tá tão em alta hoje. Então, por gentileza, Gustavo, Guga, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite e apresente-se para o pessoal te conhecer melhor e depois a gente segue a pauta. Tá bom, então. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou o Gustavo Ralph, sou o Guga, conhecido, né, como professor Guga aqui em Curitiba, resido em Curitiba. Por muitos anos já, eu como vegano, já tenho questionado essa temática da nossa relação com os animais e do surgimento de doenças, epidemias e pandemias, que existe uma certa diferença. E esse ano, com a pandemia do novo coronavírus, do Covid-19, a ONG ONCA, aqui de Curitiba, uma ONG que defende os direitos dos animais, eles me convidaram para desenvolver um material educativo para explicar sobre as zoonoses. Então, esse material acabou virando um artigo, foi publicado na Agência Nacional dos Direitos dos Animais, a ANDA, e a partir disso eu comecei a me debruçar mais, e aí foi que daí surgiu aquela live, que foi um convite da ONCA, mas eu tenho estudado muito, inclusive tem novas atualizações aí desde aquela live, então vai ser muito legal. Muito obrigado pela oportunidade de debater esse assunto aqui contigo e com os nossos queridos espectadores e espectadoras. Que joia, que joia. Então vamos começar do básico, né, Guga? Explica pra Uhum. gente, a gente botou o tema zoonoses. O que que são zoonoses? Explica bem do início para o pessoal entender. Perfeito. Bom, gente, é o seguinte, como a Flávia mesmo disse, a gente vai tentar fazer um apanhado geral das relações aqui das zoonoses com os animais, com as doenças que são essas próprias zoonoses mesmo. Então, assim, zoonoses é definido como qualquer doença
que seja transmitida por um animal ou que tenha surgido em um animal, mas que hoje não é necessariamente transmitida por um animal. Por exemplo, nós temos a dengue. A dengue é causada por um vírus, mas ela é transmitida por um mosquito, ela é transmitida por um animal. Mas a gente tem, por exemplo, a Covid-19, que ela é hoje transmitida via aérea entre as pessoas, mas ela surgiu de um contato com animais. Embora ela também pode ser transmitida de nós para os animais para nós também. Existem casos de ter acontecido isso. Posso continuar? Posso ir falando? Pode. Daí qualquer coisa, tá bom? Então, assim, isso é definido como zoonose, doenças transmitidas ou que surgiram de animais e que foram passadas para os seres humanos. Como eu falei, a gente tem a dengue, a gente tem a malária, que é também transmitida pelo mosquito Anopheles, a gente tem a raiva, que é transmitida pela mordida de animais mamíferos. Nós temos daí doenças que surgiram de animais, como a Covid, como a AIDS também surgiu de animais, a Ebola também surgiu de animais e que passou para a gente. Então, assim, a gente vai falar aqui principalmente dos vírus, embora zoonoses podem ser doenças causadas por vírus, doenças causadas por protozoários, por animais, existem como é que chama? As verminoses, né? Que são causadas por animais e também podem ser transmitidas por animais, mas a gente vai dar um foco maior no vírus, que é o principal problema hoje. O que é um vírus, gente? O vírus, ele é definido como um ser vivo, embora exista uma discussão ainda se ele é um ser vivo ou não, porque ele é muito simples, ele não tem uma célula. O vírus, ele é considerado um ser vivo acelular. Então, ele é um material genético encapsulado por um capsídeo, que a gente chama que é uma proteína, e às vezes ele tem uma outra membrana que ele pegou de uma célula. Então, ele é muito simples. E por ele ser simples, ele é muito suscetível a mutações no seu DNA. Porque, veja, o ser humano, como um animal também, mas extremamente complexo, nós temos vários mecanismos quando o nosso DNA vai se reproduzir, vai se duplicar, de reparo. Nós temos muitos mecanismos de reparo para tentar manter as células sempre iguais. Mas no caso de um vírus, ele possui poucos mecanismos de reparo. Então é muito comum ocorrerem mutações nos vírus e eles se tornarem mais agressivos ou menos agressivos, mas no caso, se ele se torna menos agressivo ou menos transmissível, ele desaparece. Então, o que a gente sempre ouve falar de vírus se tornarem mais agressivos ou mais transmissíveis, porque são os que estão por aí, eles não morreram, vamos dizer assim. Então, a partir dessa questão da mutação facilitada pelos vírus, a gente entra no conceito de transbordamento, ou chamado em inglês de spillover. O que é o transbordamento? Quando nós temos animais que estão com um vírus dentro deles, como, por exemplo, vamos usar o influenza, que é o vírus da gripe. O influenza, ele conviveu dentro de animais, de aves, principalmente aves migratórias, e aí eles sofriam modificações dos vírus dentro desses animais, e de repente, uma modificaçãozinha que o vírus sofreu, ele conseguiu infectar uma célula de um mamífero, no caso, o porco. Ou então, de repente, ele sofre uma modificaçãozinha e consegue infectar uma célula humana. Então, isso é o transbordamento, é quando um vírus migra de espécie. Ele está lá, no caso de uma ave, e ele migra para um porco, ou ele migra para um ser humano. E quando a gente começou a conviver mais com os animais, principalmente a produção animal, a gente começou a aglomerar animais, a gente começou a estar mais frequente junto a eles, e isso é uma panela de pressão. Então, como surgiram muitas doenças na China, vários porcos e aves juntas, e seres humanos juntos, de repente ali, uma célula de um porco vai produzir 100 mil novos vírus. Várias células de um porco vão produzir bilhões de novos vírus. Vários porcos juntos, trilhões de novos vírus. Junto com as pessoas, a chance de um desses vírus sofrer um transbordamento, uma mutação e passar a infectar uma célula humana é muito provável, percebe, Flávio? Então, é isso que acontece.
Para a gente, eu vou convidar vocês todos aí, nós temos 13 pessoas agora, mas também quem assistir depois, a liberar a nossa imaginação e fazer um caminho, uma viagem no espaço-tempo. Nós vamos voltar lá para o ser humano, Homo sapiens primitivo, vivendo há 11 mil anos atrás. Então, nós tínhamos o Homo sapiens, um animal, um primata, um hominídeo, que viveu por milhões de anos, os nossos ancestrais, como caçadores-coletores. Então, nós éramos acostumados, nós temos um desenvolvimento físico para catar frutas, coletar frutas ou outros tipos de alimento, subir em árvores. E aí, há 11 mil anos atrás, nós resolvemos, então, domesticar as plantas e domesticar os animais. Isso foi chamado de a Revolução Agrícola. Então, 11 mil anos atrás, o ser humano começou a criar técnicas de domesticação desses seres vivos. Tornou-se possível, então, a ocupação permanente de uma área por diferentes espécies. Então, você tem agora, antes você tinha o Homo sapiens, o ser humano, vivendo dispersamente perto de outros animais, às vezes se encontrava, às vezes caçava, às vezes era caçado. Agora você tem os animais todos vivendo juntos, cercados, e o ser humano ali convivendo com suas secreções, as fezes dos animais, a urina desses animais, e a carne e o sangue desses animais. A Revolução Agrícola, Flávio, ela foi, e todos que estiverem nos ouvindo, ela foi considerada por muitos historiadores a maior mentira da história, porque ela é considerada um acontecimento que ajudou a humanidade, que fez com que a nossa vida melhorasse. Mas o que aconteceu foi que nós começamos a desenvolver vários problemas físicos, porque nós não éramos acostumados a carregar pedras, fazer canais, se agachar. Então, existem vários ossos encontrados de ossadas de seres humanos dessa época que são cheios de problemas no quadril, pela posição que começou a se ficar. E aí, então, você deixa de ter uma alimentação diversa, que era o quê? Um caçador-coletor, ele comia um dia uma macieira inteira, várias maçãs, no outro dia ele ia comer cogumelo, no outro dia ele ia caçar um animal, no outro dia ele ia comer grama, sei lá. Agora não, agora ele passa a comer só, por exemplo, na Ásia, arroz, começou a plantar muito arroz. Então ele só convivia com arroz e um determinado tipo de carne. Obviamente que tinha ali algumas variações. E como aumentou essa demanda de alimento, as mulheres elas passaram a ter a sua vida fértil mais cedo. Então, porque tinha muito alimento, no início principalmente, elas começaram a se tornar férteis mais cedo. Então começou a nascer mais crianças. Mais crianças, mais terra, mais animais. E aí entrou num ciclo vicioso, onde mais comida, mais crianças, mais pessoas. Mais pessoas, mais animais, mais plantas. E aí, assim, as mulheres precisavam trabalhar também, elas diminuíram o tempo de amamentação, porque elas precisavam ter as mãos livres para trabalhar na terra e com os animais, e isso diminuiu também a imunidade, porque daí elas passaram a dar menos leite e mais mingais desses cereais. Então você tem agora, Flávia, quem estiver nos ouvindo, de novo aquela velha história, você tem uma panela de pressão, onde começam a surgir doenças. E aí, então, eu posso começar dando um exemplo do sarampo. Sim. O sarampo era uma doença que acometia somente o gado, o boi. E esses bois, vivendo muito juntos agora, Flávio, um deles com sarampo passava para todos os outros, morriam todos, fome e miséria na população. De repente, um dia, houve o transbordamento do vírus do sarampo. Devido à manipulação das carnes, do sangue, o vírus sofreu uma mutaçãozinha e passou a atacar as nossas células respiratórias. E aí atacando todos os outros sintomas que traz o sarampo. Então, epidemias de sarampo e epidemias de sarampo nos humanos e nos bois dizimaram populações inteiras, tanto de bois como de humanos, por muitos anos. Na Inglaterra pré-capitalista, veja que a gente nem chegou ainda no capitalismo, nós estamos dando um salto agora para 1700. Teve 3 grandes epidemias de sarampo, 1709, 1700
1742, 1760, 70. Posso continuar com mais uma? Deve? Já estão Tá bom. elogiando aqui a aula. Que bom. Então você tem daí o surgimento do capitalismo. Não, antes do capitalismo, deixa eu pensar se era a época... Isso, você tem então o surgimento do capitalismo, que era o quê? A partir de agora, com a Revolução Francesa, você tem daí os animais, eles deixam de ser um alimento e passam a ser uma mercadoria. Então, eles passam a ser uma mercadoria cujo objetivo é aumentar o seu lucro. Então, você começou a ter o aprimoramento intenso de técnicas agrícolas e o escalonamento da produção. Então, antes, um povoado produzia gado para o seu povo. Agora não, agora você tem poucas pessoas produzindo muitos animais para vender. E aí você tem a varíola. A varíola era uma doença que surgiu, se não me engano, eu não lembro agora se foi no Oriente Médio ou na Ásia, mas ela cometia somente camelos. Então, os camelos tinham essa doença, os roedores passaram a conviver com seres humanos, porque comiam os restos de cereais. Aí, um dia, esse vírus da varíola transbordou para os seres humanos, do camelo. E aí, então, você teve aquela pandemia de varíola, que devastou, né, a espécie humana, milhões de pessoas morreram de varíola. E olha só que curioso, Flávio. De repente, então, o vírus da varíola, ele transbordou do ser humano para o boi. Veja que ele veio do camelo foi para o ser humano, e de repente ele foi para o boi. E aí é uma doença chamada cowpox. Os pesquisadores da época, eles perceberam que as pessoas que conviviam com esse boi que tinha essa doença, esse cowpox, que era uma varíola bovina, se tornavam imunes à varíola humana, que era tão mortal. E assim surgiu a primeira vacina da história. E a varíola é a única doença de toda a nossa história da humanidade que foi dizimada do planeta Terra. Não existe mais ninguém no mundo com varíola. Mas então veja, que o camelo passou para o ser humano passou para o boi, então o boi, coitado, que não tinha nada a ver com a história, passou a sofrer devido às consequências do ser humano, e o ser humano, a partir da varíola bovina, criou uma vacina. Perfeito. Aí então, deixa eu tomar uma aguinha. Estou entendendo, né, pessoal? Qualquer dúvida, só escrever aqui que eu faço para o Guga. Tá. O pessoal tá ouvindo aí? Estão curtindo? Estou falando muito rápido, será? Não, acho que está ótimo. Então, Guga, o sarampo, varíola são todos zoonoses, né? Todas Porque a zoonoses. gente acha que é só raiva, essas mais que a gente ouve mais, mas não. Todas as doenças, praticamente, acho que todas, né? Não sei, você vai falar talvez, Eu não sei são exatamente se são zoonoses. todas as doenças infecciosas, né? É claro que Uhum, existem as doenças que são causadas devido à nossa má alimentação, né? Que daí são uhum. infarto, outras doenças que não têm relação com... Às vezes até tem também, né? Se for É, pensar bem, né? Mas eu não sei, eu não diria, eu não me arriscaria a dizer isso, assim, que todas as doenças surgiram, são zoonoses. Mas eu tenho aqui uma lista, deixa eu dar uma olhadinha aqui, de que, veja, com o surgimento do capitalismo, voltando lá, você tem o melhoramento genético, a diminuição da variabilidade genética dos animais, porque você precisa ter todos os animais, como é que se diz, não ariscos, ou ser dóceis, né? Você precisa, não pode ter, uhum. você vai matar os animais agressivos, então você vai selecionando os animais mais dóceis, mais gordos, mais pesados, e aí você vai tendo toda uma diminuição da variabilidade genética. Então, quando um é acometido por uma doença, você não tem, nossa, um boi ali ele é mais forte, ele é mais resistente. Não, todos são iguais. Então, todos vão morrer. E aí, então, você tem o surgimento aqui que eu ia te dizer. Difteria é uma doença que surgiu de herbívoros domésticos. A influenza, que eu ainda quero falar um pouquinho mais, veio de patos, porcos e aves selvagens. O sarampo do gado bovino. A cachumba de mamíferos, possivelmente porcos, ainda não é bem mapeado. Esse mapeamento é feito geneticamente, né? Você vai seguindo fósseis genéticos, que a gente chama. Aí você tem coqueluche, mamíferos em larga escala que passaram para nós.
rotavírus, herbívoros domésticos e outros mamíferos, varíola, os camelos, a tuberculose, animais ruminantes, doença de Chagas, leishmaniose, doença do sono e assim vai. Então, vou falar um pouquinho da influenza, que é tão interessante. Com o surgimento da agricultura, você tem na Ásia, então, principalmente na Tailândia, aves selvagens foram manipuladas e se tornaram as galinhas que nós temos hoje. As galinhas, elas eram aves selvagens muito diferentes das galinhas que nós temos hoje, bem diferentes. E os javalis também, javalis selvagens dessa região lá da Tailândia, por ali, também foram manipulados e se tornaram os porcos que nós temos hoje. Então, animais suscetíveis a doenças, animais que se tornaram dependentes do ser humano, e aí você tem vários porcos juntos, como eu tinha falado antes, várias galinhas juntas, vários seres humanos. Um dia o vírus influenza, que ele vivia mais no intestino das aves. A influenza é muito interessante porque ela passa também para aves selvagens, da galinha para outras aves migratórias, e essas aves migratórias espalham pelo mundo. Percebe? Então você tem um descontrole. Não é que nem pandemia como Covid, que você pode ficar em casa e pronto. Como é que você vai controlar todas as aves? Né? Então, a influenza, ela surgiu dessa forma, e aí dizimou muitas civilizações, muitas populações, mas daí é o que a gente lembra mais, Flávio, e a todos que estiverem nos ouvindo, em 1918, a gripe espanhola, que foi H1N1, que é a influenza. O vírus da influenza, ele é separado por diferentes proteínas que ele possui na sua capa, que aí o H1 é um tipo de proteína e o N é outro. Então, tem o H1N1, H2N2, H3N2, isso varia. Então, você teve a varíola, a gripe espanhola, final da Segunda Guerra Mundial, que acometeu 40 milhões de pessoas, 50 milhões, por aí. Em 1957, você tem a H2N2, também, aves, porcos, aves migratórias, andando pelo planeta, H2N2, 500 mil mortos. Aí você tem 1968, H3N2, 700 mil mortos. E aí você chega em 1997 com H5N1. A H5N1 foi uma gripe aviária que dizimou milhões de aves de criação para o consumo. Dizimou, e aí o próprio ser humano matou todas as outras que tinham para evitar que esse vírus continuasse no ambiente, porque ele estava trazendo muito prejuízo, isso em 97. O que acontece, Flávio? O vírus já estava nas aves migratórias. Então, o H5N1 de 97, os cientistas pensavam que ele tinha acabado, e de repente ele aparece em 2003 em aves. Aí ele apareceu num zoológico na Tailândia, em 2 leopardos e 2 tigres com a H5N1. Então ele transbordou das aves para os felinos coitados enjaulados no zoológico. Então 2 leopardos e 2 tigres. E aí então, em 2003 foi definido que essa era a gripe do frango. E aí se matou milhões de aves e de frangos para tentar controlar essa doença. Porém, em 2005, 6 mil, veja, nós estávamos em 97, 2003, agora 2005. Vou falar um pouco mais devagar, que eu estava com medo que não desse conta, mas eu vi agora que são 8h25, então tá tranquilo. Mas se ninguém também falou que eu estou tagarelando muito, eu também posso me manter tranquilo. Mas em 2005, então, apareceram 6 mil aves migratórias mortas num lago chinês. E aí eles ficaram, o que houve, né? O que aconteceu? H5N1 de novo. A gripe do frango atacando de novo. 2005, 2008. H5N1 acomete 400 pessoas, não lembro onde é que foi, aí 60% dessas pessoas morrem. Então, veja que a influenza, ela é perigosa, ela realmente é muito difícil controlar. Você cria uma vacina, mas o vírus transborda, vai para a galinha, vai para o porco. Nós temos hoje um enjaulamento
de milhões de porcos e aves na China, nós temos também no Brasil, Santa Catarina, né? Então isso é uma bomba relógio, né? E aí você teve de novo a volta da H1N1 em 2009 no México. Então a gripe espanhola de 1918 volta no México e a OMS declara uma pandemia de H1N1 2009 2010. Eu tive uma prima que pegou H1N1 em 2010. Não sei se você conheceu alguém que teve H1N1. Não, não conheci. Que bom. Mas então, continuando então, a gente falou até agora, Flávia e todos que estiverem nos ouvindo, de criações, surgimento de doenças pelo nossa criação com os animais, nossa criação de animais. Boi, camelo, galinha e porcos. Mas a gente esqueceu de falar, Flávia, que conforme você vai expandindo as terras para plantar ou para criar animais, você vai invadindo florestas. Então você vai desmatando florestas, certo? Então daí você começa a ter contato com... Você começa a destruir barreiras ecológicas, que a gente chama, que são árvores, as próprias árvores, mas também lagos, rios, que são barreiras que impedem o contato do ser humano com outros vírus. Porque esses vírus, eu vou dizer de uma forma bem rasteira, para o pessoal entender, habitam, né, convivem pacificamente com esses animais, não é isso? É quando a gente rompe essa barreira, se aproxima do convívio desses animais, aí pode haver, assim, a mutação e o transbordamento. Pode ser uma barreira, eles podem conviver pacificamente, mas eles também podem conviver infeccionando e causando prejuízos para esses animais, né? Existem animais que são considerados reservatórios naturais, eles têm ali o vírus, nada acontece com eles, e existem outros animais, outras doenças que o vírus realmente acomete esses animais. Mas como esses animais eles não vivem, eles estão vivendo na floresta, eles não vivem todos conglomerados em populações gigantescas, eles não sofrem tanto com essa doença. Tá? Então você tem ali, com o desmatamento, apareceu para o ser humano a dengue, surgiu a malária, a dengue veio de primatas, a malária veio de primatas, a febre amarela, uma doença causada por um vírus, transmitida por um mosquito, endêmica da América Latina, a febre amarela que é muito comum nas regiões da Amazônia. A cólera é muito estranha, muito engraçado, ela surgiu de organismos aquáticos, sabe, da pesca extrativista, enfim. E você tem a AIDS. E aí a AIDS, eu queria contar um pouquinho da história da AIDS, se você me permitir. Poxa, vai lá. É que é muito interessante a história da AIDS, porque depois eu vou fazer um link com a Covid. Veja só, em 1470, os europeus decidiram invadir Camarões, o país Camarões na África, né? E aí começaram a invadir, capturar escravos, aquela história toda, né? E obviamente ali desmatavam um pouquinho ali as florestas de uma forma que os povos africanos não tinham esse costume de desmatar. E aí então vão se passando os anos, todo o colonialismo europeu na África, na América também. Mas aí então você tem o Camarões passa a ser uma colônia francesa pós Primeira Guerra Mundial. Era a Alemanha que colonizava o Camarões, explorava, matava, estuprava, fazia o que queria, né? Colonialismo. E aí então com a perda da Alemanha com a Primeira Guerra Mundial, então a França passa a ser agora metrópole da colônia Camarões. Em 1930, a França decide então plantar nos Camarões café, banana e cacau. E aí ocorre um aumento no desmatamento das florestas dos Camarões. Os chimpanzés começam a se aproximar dos seres humanos. Os franceses começam a matar chimpanzés para comer,
Obviamente que os africanos lá de Camarões também começaram a matar os chimpanzés para comer. Então você tem o contato direto com esses animais e com o sangue desses animais, a secreção desses animais. E, de repente, alguém ali, em 1930, pegou, o vírus transborda para o ser humano. 1930. A gente sempre ouve falar que surgiu nos anos 80, né, a AIDS, né? 1981, né? O primeiro registro. Então, olha só. Então, ali, vendendo carne de chimpanzé nos mercados no país Camarões, nas cidades ali, próxima às florestas, um ser humano, o vírus da AIDS transbordou. Agora você tem uma pessoa com AIDS. Essa pessoa se relacionou sexualmente com alguém. Então você tem duas pessoas com AIDS, mas então assim começou a se espalhar pelo Camarões a AIDS. Só que como era um país muito pobre, as pessoas morriam de várias outras doenças, principalmente desnutrição, não se questionava, né? Sabe? Uhum. Não se questionava muito. E aí, de repente, com o estupro dos europeus com as mulheres africanas, os Camarões, alguns europeus pegaram essa doença. E aí, isso começou a se espalhar, Aí, de repente, em 1959, no Congo, em outro país, um estadunidense tirou o sangue de um congolês, por algum motivo que a gente desconhece agora, tirou o sangue e congelou, em 1959. Levou para os Estados Unidos e guardou num laboratório. Em 1959, no Congo. Nós estávamos no Camarões, agora estamos no Congo. Uhum. Agora vamos dar um pulo, vamos para os Estados Unidos, final dos anos 70. Então começam a aparecer pessoas, principalmente homossexuais, homens, que começam a morrer por gripe, por pneumonia. E aí os médicos, em 81, eles fazem um relato de que 5 homens homossexuais de vida relativamente de uma classe média, com um corpo saudável, pegaram a pneumonia e morreram. 5 pessoas. Então eles pensaram, alguma coisa está errada, alguma coisa está atacando esse corpo que está diminuindo o sistema imunológico, a força do sistema imunológico dessas pessoas. E em 1983, então, é descoberto o vírus da AIDS e é definido, então, o HIV, né, vírus da imunodeficiência humana. Uhum. Então, por que eu contei toda essa história? Primeiro, porque é uma história muito interessante. Mas também, Flávia, porque veja que o fato de você descobrir uma doença em 83, acho que você falou 81, pode ser também? Não pode ser? Indifere o fato de essa doença já estar sendo espalhada pelo mundo, né? Uhum. Entende? Muitas pessoas pegaram AIDS por compartilhar equipamentos hospitalares, por relações sexuais, sem nunca saber que existia essa doença. Sim. E aí que a gente entra na Covid-19. Por quê? Porque a gente descobriu a Covid em dezembro de 2019. Mas o que nos diz que ela não está andando por aí, circulando por aí há mais tempo? Né? Exatamente. Olha o registro da Joana. Se não for por respeito aos animais sencientes, vai ser pela dor que a humanidade vai mudar. Se não é pelo amor, é pela dor, né, Joana? Eu concordo. Então, assim, tanto a produção animal, a gente pode chamar assim a produção animal, produção de carne, leite, ovos, frangos, porcos, como o desmatamento, que também está relacionado com a produção animal, tem criado e desenvolvido e tem feito surgir várias doenças, né? E aí a gente pode agora falar então da Covid, que a Covid-19, ela foi feito ali em abril desse ano, um pesquisador chamado, deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui, o Qiu, lá na China, ele estava muito inquieto porque todo mundo estava falando que a Covid tinha surgido nos morcegos.
mas ele dizia que era improvável ser morcegos porque nessa época os morcegos estavam hibernando. Então não tinha contato direto. Então ele decidiu fazer análises de proteínas que nós temos no nosso sistema respiratório. Essa proteína, ela se chama AC2, ACE2. Por quê? Porque essa proteína é a proteína que o vírus chega, encaixa e entra na célula. Então, o que ele quis fazer, o Kill? Ele decidiu que ele ia analisar células de outros animais para ver se elas eram muito parecidas com a AC2 humana, para ver se pode ter sido outros animais que tenham transmitido para o ser humano que não fosse o morcego ou o pangolim. Existe também muitas não é teorias, muitos fatos científicos que indicam também que o pangolim, que é um animal mamífero com escamas, você conhece, Flávio, pangolim? Eu conheci por foto, né? Então, ele também pode ser um reservatório da Covid. Não está comprovado, então, Guga? Ju está falando com você. Juliana. Oi, Ju. Então não está confirmado, Guga? O quê? Que foi do pangolim ou que foi do morcego, Covid? Como é que tá? Então, muito boa essa pergunta. E eu tenho até medo de responder. Por que eu tenho medo? Porque pode ser que tenha sido pangolim e pode ser que tenha sido morcego. Só que quando esses pesquisadores lá no Instituto de Virologia da China começaram a analisar a proteína do sistema respiratório que recebe o vírus da Covid, eles analisaram em vários animais e eles viram que o pangolim tem essa proteína muito parecida com a humana, o gato tem essa proteína parecida, a vaca, os porcos, os búfalos, as cabras e as ovelhas. Então, sendo a China o segundo maior produtor de porcos do mundo, a teoria do Q e U, é que o vírus transbordou de um morcego ou de um pangolim e acabou entrando em contato, conseguiu transbordar para o porco. E aí os seres humanos que cuidam dos porcos houve de novo um transbordamento do morcego para o porco, do porco para o ser humano, e aí então surgiu a Covid-19. Agora, por que eu te falei, Flávia, que eu tenho medo de dizer isso? Por quê? Como a AIDS, que a galera falava, surgiu nos anos 80 nos Estados Unidos, a gente fala hoje surgiu em dezembro de 2019 na China. Agora, depois se descobriu que um pouquinho antes, existia já Covid na Itália. Tem relatos científicos que existia Covid-19 em dezembro na Itália e em novembro nos esgotos de Florianópolis. Não sei se você ficou sabendo dessa notícia. Não fiquei sabendo, não. Então, surpresa para mim. Em novembro de 2019, existe lá em Florianópolis, eles coletaram em novembro de 2019 água do esgoto e congelaram. E aí, agora há poucos meses, eles foram analisar e acharam o vírus da Covid, ou seja, em novembro de 2019, alguém com Covid-19 foi para Florianópolis, usou um banheiro e os pesquisadores coletaram essa água. Então, o que a gente sabe da Covid hoje? Sabe o que a gente sabe da Covid hoje, Flávio? Diz aí. Nada. Que coisa. Mas assim, a gente tem também acontecimentos muito tristes, Flávio, que na Espanha, então, em julho, se achou aqueles animais, eles criam lá o vison, sabe o vison? Sim. É um animal bem bonitinho que eles usam para fazer, para quem não sabe, né, os nossos espectadores, ele é usado para fazer casacos de pele. Então, descobriu-se que em julho desse ano, 87% dos animais lá que eles criam para fazer casacos de pele estavam contaminados com Covid. Então, veja que a Covid daí transbordou do ser humano para o vison. E aí, o que eles fizeram? Adivinha o que eles fizeram com esses 92.700 animais, Flávio? Mataram.
Mataram É mais todos. fácil. Mais fácil. Que é o que eles sempre fazem com as gripes suínas, né? Eles matam todos os porcos ou as aves, né? E aí, Isso. assim, acreditando Mais barato, que mais rápido. isso é. Então, tem uma Guga, pergunta do lado. tem. Quer ler? Pode ler. A Covid seria um sinal de algo maior e pior? Muito boa pergunta, Lailon. Então, Flávia, Lailon e todos e todas que estão nos ouvindo, o Rob Wallace, que é um biólogo pesquisador da... ele é biólogo, eu não sei onde ele está trabalhando, mas ele trabalhou na CDC. A CDC é o Center of Disease, Centro de Controle de Doenças, isso, Central Control of Disease. E ele andou pelo mundo inteiro analisando, qual que era o trabalho dele? Era analisar o DNA, os vírus que estavam surgindo nas granjas de porcos e de frangos. E aí, várias vezes está surgindo, toda hora está surgindo uma nova gripe, e aí eles têm que ir lá tomar alguma medida, criar uma vacina, matar os animais. Então, assim, ele escreveu um livro que foi lançado esse ano, que eu passei para você as referências, caso alguém peça, né? Que Sim. é Pandemia e o Agronegócio. Então, ele vai dizer que tanto esse escalonamento da produção animal de animais tão iguais, né, geneticamente falando, quanto a invasão das florestas para a produção animal, invasão da nossa Amazônia, invasão do Cerrado, do Pantanal, é uma grande panela de pressão para o surgimento de novas doenças. Inclusive, ele fala que esses problemas no Pantanal, essas queimadas, essa drenagem da água do Pantanal, ele define a água do Pantanal como sendo o pântano, né, do Pantanal, sendo como eu falei antes, uma barreira ecológica de novos vírus. Uhum. Então, ele tem essa teoria que ele diz que novas doenças vão surgir vindas do Brasil. Vindas do Brasil. Por que não surge tanto aqui, né? Porque na China, lá, eles têm um conglomerado maior de pessoas, de porcos e de aves. Aqui ainda existe, em determinados locais, os animais são criados em áreas abertas, né? Embora o porco e a ave, o porco e a galinha, acho que não, acho que De forma são intensiva, né? Aglomerados. Então, o risco é maior de isso que é desenvolver maior. doença. Então, onde é que a pergunta que eu vou fazer para as pessoas que estão nos assistindo é: onde é que nós estamos agora depois dessa longa história que começou lá em 11 mil anos atrás? Nós estamos em um momento da humanidade em que nós temos o desmatamento em larga escala, o escalonamento cada vez maior da produção animal. Por quê? Porque teve essa queda, essa crise, o agronegócio precisa continuar lucrando, né, os capitalistas, então eles precisam aumentar a produção, aumentar o desmatamento para aumentar a produção, para aumentar o seu lucro. Então nós temos um problema que é o capitalismo, nós temos um problema que é o consumo de produtos de origem animal, nós temos um estilo de vida hoje que não é muito saudável, poluição, tragédias ambientais. Aqui em Curitiba, a cada 3 meses, fica 3 meses sem chover, quando chove, tempestade que derruba árvore, derruba poste, e crise sanitária. Então, Flávia, se a gente começou a usar camisinha nos anos 80 e era muito estranho, em 2020 a gente começa a usar também máscara achando estranho. Daqui a pouco a gente vai ter que sair de casa usando roupa de astronauta. Verdade. E isso não é uma piada. Uhum. Ô, Guga, chegou uma pergunta aqui do Vinícius, perguntando sobre as superbactérias. Elas podem ser causadas pela ingestão de antibióticos pela indústria pecuária que dá para os animais? Muito bom, Vinícius Feliz, muito boa a sua pergunta. Deixa eu ler de novo, pode ser causada por ingestão de antibióticos. Perfeito. Sim, Vini. Acho que o Vini está ligado nisso aí já. O que acontece? Então, além dos vírus,
existem também, como os animais eles não têm variabilidade genética, eles são todos muito parecidos, qualquer doença acomete a todos. Né? É por isso que é importante a variabilidade genética. É por isso que é importante eu ser de um jeito, você ser de outro, as pessoas serem diferentes, porque se surge uma doença, nem todo mundo vai ser acometido ou morrer com essa doença. Né, Flávia? Então, quando você tem todos esses animais iguaizinhos, aí surge lá uma bactéria, ou tem uma bactéria que causa uma determinada doença vamos falar aqui no porco. E aí, então, começa a matar todos os porcos. Então, eles têm que aumentar a dose de antibiótico. Aí aumenta a dose de antibiótico. De repente, de novo, esses animais todos muito parecidos, vivendo estressados, juntos, cai de novo a imunidade. Uma bacterinha que sobreviveu agora se reproduz, que ela era resistente. Então, antes nós tínhamos uma resistente, agora nós temos todas resistentes. Aí cria um novo antibiótico. Esses antibióticos vão para a carne dos animais, nós ingerimos, mas também esses antibióticos são eliminados nas fezes dos animais, na urina, são lavados, caem nos rios, esses antibióticos vão parar nos peixes, que vão parar na nossa água, e que a gente toma a nossa água e o nosso tratamento de água potável, ele não elimina remédio. Ele elimina micro-organismos, ele elimina resíduos, pedra, terra, essas coisas assim, mas ele não existe um tratamento hoje para eliminar antibióticos ou até hormônios que são usados. Então, mais uma bomba relógio, Flávio. Infelizmente, a gente tem que estar falando dessas coisas aqui, né? A gente podia estar falando de música, de cinema, né, Flávio? Mas a gente tem que falar agradáveis. Tem que falar desses assuntos. Então, você tem aí o ser humano consumindo determinados antibióticos que, a longo prazo, a gente não sabe o que vai ocasionar. Perfeito. Pode seguir com o raciocínio, Guga. Tá. É que eu vi que tem gente escrevendo ali. Você quer ler, Flávio? Rodrigo Montezuma diz: só são autorizados antibióticos, probióticos na alimentação animal da indústria. Para fins terapêuticos é feito o antibiograma para verificação de resistência. Interessante, legal. Certo. De qualquer forma, é colocado na ração, né? Perfeito, tá. E Ana pergunta: e agora? Oi? E Ana está perguntando: e agora, Guga? Quem perguntou? Ana Rizou. Então, vamos falar assim. Bom, Flávia, eu não sou uma pessoa fatalista, tá? Eu não acho que não tem muito o que fazer, que o mundo é assim, o ser humano é ruim. Eu não tenho esse pensamento. Lendo muito Paulo Freire, a gente vê que o pensamento fatalista só fortalece as coisas para ficarem como estão. Então eu digo para a Ana assim, Ana, o que nós queremos? Eu e a Flávia e a galera, a veganada toda aí que estiver nos assistindo. Nós queremos um mundo livre de exploração animal, um mundo livre de exploração humana. Então a gente precisa então a gente precisa ter uma postura anticapitalista e com uma ética cienciocêntrica antiespecista. Né, Flávio? É isso que nos meus estudos aqui, eu começo a chegar nessa conclusão. A gente precisa realmente modificar esse nosso sistema econômico, esse sistema de produção, onde o único objetivo é o acúmulo de capital. Então, você tem a exploração sem nenhum tipo de ética dos animais e a exploração dos humanos. Mas não basta só a gente destruir, vamos dizer assim, o capitalismo, se a gente continuar com uma visão especista com os animais. Então, o que eu trago aqui como faísca para uma nova consciência e para um novo mundo é a gente estudar novas formas de conviver que não sejam capitalistas, a gente ter uma postura contra o sistema capitalista, mas também ter uma postura antiespecista. Seja vegano, faça parte de um coletivo, estude, e como você falou no story hoje, o conhecimento liberta. Exato. Perfeito, Guga.
Maravilha. Essa conversa todinha foi para dizer, né, Guga, que os nossos atos, sim, estão refletindo no que a gente tem hoje, na realidade que a gente tem hoje. O que a gente está vivendo hoje é consequência dos nossos atos de anos, né? Então, essa forma Uhum. como a gente maneja os animais, como a gente trata os animais como recursos e a natureza também, está trazendo para a gente o quê? Doenças, doenças e doenças. Então, é isso que a gente queria chamar a atenção e Google explanou muito bem que todas as doenças hoje, né, que a gente tem acesso, que a gente estuda na escola, nos livros de biologia, são oriundas de animais. E tem um livro, Guga, que eu li, não sei se você já leu, que é Pandemia e Saúde Global e Escolhas Pessoais. Não, não Ele li. é bem legal também. Ele faz essa conexão também entre a nossa relação, né, com os animais não humanos e as zoonoses. E é muito Uhum. bacana. E é uma frase óbvia que ele traz lá, mas que às vezes a gente nem desperta para isso. Que no livro diz que não existe na história da humanidade doença oriunda de um alimento vegetal, né? Uma doença oriunda de vegetais. Existe? Você tem relatos? Agora, pensando assim, é verdade, acho que eu nunca tinha pensado nisso. Não é? É, é. Parece óbvio, mas não existe. Todas as doenças são oriundas de animais. Então, não é que o Uhum. animal é o grande vilão, não é isso, Guga? É que a nossa proximidade com eles, a destruição das barreiras biológicas, que você utilizou, barreiras ecológicas, esse desmatamento, essa aproximação demais dos animais está fazendo com que as doenças cheguem para a gente e a gente não tem imunidade para isso, né? Exatamente. Porque Rodrigo, não tem imunidade, porque surgem as doenças novas, né? Então, uhum, é, o que Darwin já dizia da seleção natural, né? O que é a uhum, seleção natural? Os mais fracos vão ser acometidos. sim, Agora tem muita gente discutindo a Covid nessa relação. Parece que a Covid está diminuindo a mortalidade, porque os mais fracos estão morrendo. E é muito uhum, triste, porque é desnecessário. sim. Então, o que a gente quer trazer a reflexão, né, Guga, é que a gente reveja a forma como a gente está se Por relacionando favor, com os gente, para animais mim. e com o meio ambiente. Deu uma travadinha. Vai, agora. Deu. Não foi. Então, Guga, a grande reflexão, né, que a gente quer finalizar aqui a nossa conversa, já estamos no finalzinho, passa muito rápido, voa o tempo, é que a gente passe a tratar com mais respeito os animais e a natureza, né? Porque agora mesmo no Pantanal, parece chatice falar isso, clichê, mas não é. Toda a queimada no Pantanal surgiu de fazendas, né? Fazendas de produção de gado para virar pasto. Então, assim, é algo muito sério que a gente tem que rever. Rever nossos hábitos de consumo, nossos hábitos alimentares. O Rodrigo está dando as opiniões Posso dele dar uma aqui. adicionar na tua fala? Ah, pode falar. Então, às vezes as pessoas me perguntam se as queimadas não podiam ser naturais, né, lá no Pantanal. A resposta é não, porque uma queimada natural no Pantanal, ela é no verão, a partir de chuva, tempestades que soltam relâmpagos, raios e causam queimada de alguma determinada região que logo é, é apagada com a chuva. Então, como esse ano não choveu no Pantanal, no verão, 2019 para 2018, não tem como ser uma queimada natural, e sim uma queimada antropogênica, causada por um ser humano. E o Uhum, que acontece também, Flávia? Com o aumento das queimadas, a gente tem o aumento da liberação do CO2, que é um gás de efeito estufa, o aumento do aquecimento global. Esse aumento do aquecimento global ocasiona derretimento de geleiras, onde vão ser liberados vírus que estavam congelados, e o aquecimento global aumenta a proliferação de vírus e bactérias também. Então, eu deveria ter listado todos esses ingredientes para a gente finalizar colocando a nossa panela de pressão do apocalipse, né, Flávio? Mas eu não acredito no apocalipse, eu acredito que a humanidade vai derrubar o sistema capitalista e vai desenvolver uma ética cienciocêntrica
E parabéns pelo teu trabalho que você tem aí no Instagram, desenvolvido esse trabalho de ativismo, que é muito importante hoje e sempre. Imagina, Flávia, Guga, eu que do outro lado agradeço. da gravada, Vai ficar salva, tá? então, tá. Vai ser colocado na descrição todas as referências que eu usei, né, Flávia? Sim, Guga mandou as referências, eu vou colocar na legenda do vídeo e vocês podem pesquisar. Eu consegui ler ainda, Guga, dois que você mandou, inclusive um seu, que você publicou no site da ANDA, muito bom. E li também o do Pandemia e Agronegócio. E vou ler os demais ainda. Muito bacana. Guga, muito obrigada, viu? Parabéns também pelo seu ativismo, porque você é voluntário da ONCA, né? Que é um grupo, a ONCA, como é? Eu sou próximo, né? Eu não sou, vamos dizer assim, presente, né? Eu sou próximo a pessoas do ombro e sempre que eu posso, ajudo. Perfeito. Guga, então, muito obrigada pela sua explicação, pela aula. As pessoas, tenho certeza que gostaram, que fez a sua aula fez grande diferença aqui para as pessoas, eu tenho certeza. Tá bom? Brigadão e até Uhum. a próxima. E vamos, Muito vamos em obrigado. frente, né, Guga? Nosso ativismo não para. Não, não para. Nossa militância não para. Muito obrigado, Flávia. Obrigado a todos e todas que estiveram nos assistindo, quem vai assistir também depois. Dá um joinha aí, compartilha aí, fortalece o lado aí da perita vegana e do Google Health também. Qualquer Show. coisa, estou disponível também para tirar dúvidas no meu Instagram, pode entrar lá, me adicionar e para me dar perguntas, que a gente, com toda a nossa gentileza, vamos responder todas as perguntas. Constrói junto, né, Guga? Pessoal, segue o Guga lá e faça as perguntas que vocês precisarem no direct, que ele responde com certeza. Viu? Brigadão pela presença, Guga. Brigadão mais uma vez e até a próxima. Viu? Até a próxima, Flávia. Tchau. Tchau, tchau.